Né? Eu estava pensando em ficar sem óculos, né? Mas eu acho que não vai ficar legal não, porque eu não vou enxergar nada na hora que estiver desenhando. Vou desistir dessa ideia aí, que eu acho que não vai legal não. Mas a gente vai dar continuidade então naquele iniciozinho que a gente teve sobre lançamento estrutural. Na primeira aula a gente já viu alguns conceitos básicos, que na verdade, gente, o que eu estou fazendo é uma amarração da aula de sistemas estruturais aplicado ao projeto arquitetônico, que vocês vão ter que integrar os dois conhecimentos. Eu não estou dando uma aula de estruturas, eu estou dando uma noção para vocês de lançamento estrutural, que é diferente, tá? E a gente já viu alguns princípios básicos, como por exemplo, economia a partir de modulação. A gente viu algumas amarrações estruturais que elas são ideais, que eu até tinha falado sobre a amarração áurea, que é ideal, que a gente precisa na estrutura, e falei sobre as amarrações mais simples, tão fechadinha ali, para não ficar esse barulho de fundo aí na gravação, que eu inclusive estou desconcentrando com as vozes lá. E sim, tinha falado das amarrações estruturais, estava falando de modulação, falei de sequenciação estrutural também, quando a gente vê umas formas que elas tendem a ter uma linearidade, e mesmo que ela não exista a linearidade, você vai incluir essa linearidade para buscar uma lógica estrutural. Comecei a falar também de projetos circulares, onde a lógica tendia a ser radial, e a gente começou a experimentar primeiramente nos projetos mais simples, e depois começamos a ver como é que isso acontecia no circular, no diagonal, e começamos a ver que o nosso objetivo principal era tentar fechar lajes com formatos simples. Então, nosso objetivo final é, se não conseguir fazer uma laje retangular, tentar, no mínimo, tentar fazer um trapézio ou um paralelogramo, que são formas de laje que tem um cálculo mais simplificado. E a gente viu também a consequência da gente distribuir cargas concentradas, que era quando a gente usava uma viga de transição, quando a gente não conseguia, quando a gente precisava localizar um peso de algum elemento estrutural principal. Vimos também os vãos que devem ser vencidos com estrutura convencional de concreto, e a consequência disto para as vigas, que ia resultar em alturas, né? E a gente viu também a possibilidade de trabalhar com outros sistemas. E se a gente usa outros sistemas, algumas das explicações que eu estou dando aqui, elas vão cair um pouco por água abaixo. Por quê? Elas têm outras possibilidades, elas conseguem produzir vãos maiores, com bitolas ou com dimensões de estruturas menores, como por exemplo estrutura metálica. A gente viu estrutura de laje cogumelo, laje nervurada, que a cogumelo na verdade nada mais é do que um tipo de nervurada. E a gente viu também concreto protendido. E aí eu cheguei a falar de algumas outras tecnologias, e a gente vai complementar esse raciocínio com as aulas que a gente teve de aspectos econômicos. Então, quem está assistindo a aula, a parte 1 de lançamento estrutural, e vai assistir a parte 2, se quiser entender um pouco mais do que a gente está discutindo, volta para a aula de aspectos econômicos, que vocês vão ver lá que a modulação tem total influência na economia e vai ser uma resultante do projeto também. A gente viu, inclusive, algumas decisões que resultam, né, como escolha de telha, escolha de peça estrutural, de laje, cobertura, madeiramento. O que é que foi, moço? Pode dizer. Pode dizer que a gente complementa. Oi? Rápido. Tá muito rápido. Tentar desacelerar. É porque é revisão, né? Aí eu fico assim ansioso para voltar atrás do que a gente já estudou, para não perder muito tempo. Hã? Quer que puxar o ABS? Tá bom. Vou puxar. Vou devagarzinho. Então agora, já acabou o que eu estava explicando da aula passada, e a gente vai complementar a aula de hoje. Então vou falar um pouquinho mais lento, né? Vou mudar a rotação, vou passar de pernambucano para baiano. Vocês sabem a principal diferença, né? Eu viajei, né? Vai ficar na aula, fazer o quê? Vai ficar isso gravado. Para Recife e para Salvador, tudo numa lapada só, né? E sem querer eu comparei as sonoridades, porque quando você vai para Recife, o cara fala tudo bem rapidinho, você não tem nada que ele está falando, já emenda T com S com D, fica um negócio que tu precisa entender. Mas quando você vai para Salvador, é uma demora para a palavra terminar, que é duas rotações diferentes. O Brasil é um, né? Recife é vezes 2 e Salvador é dividido por 2 a rotação. Mas, enfim, não interessa para a gente isso. O que interessa para a gente é voltar para a nossa aula de lançamento. Então eu falei isso, dei mais uma baixadinha, isso, não precisa nem de mão no joelho, tá ótimo. Então, a gente ia ver mais alguns casos lá
E se lembrem, gente, a intenção da aula não é eu dar para vocês a melhor solução estrutural, é dar para vocês alguns caminhos e possibilidades dentro de algumas situações diferentes das tradicionais. Pode ser que aqui, por eu estar analisando rápido, em pouquíssimos minutos, eu não dê a melhor solução estrutural. A gente, ao longo das nossas aulas, vamos olhar para esse projeto e vamos ver, não, aquilo que ele falou não está tão bom porque tem uma outra sequência que apareceu aqui, ou tem outro peso que ele não pensou. Isso é um ponto de partida para quando vocês forem lançar o de vocês, ter uma referencial, não lançar na louca. Então, a gente já começou a ver na aula passada, por exemplo, que quando a gente vê um projeto que é circular, já começa a analisar as duas possibilidades. Ou você vai tentar fatiar para que ele vire quadrados nas estruturas menores, e um deles vai sobrar com um semicírculo, uma fatia circular irregular, e ter vários outros quadrados. Ou a gente vai normalmente apelar para uma lógica radial. O que é uma lógica radial? Você vai ligar as extremidades da sua estrutura para o centro do arco dessa circunferência. Ou seja, quando você faz as divisões tendendo ao centro desse arco, você vai conseguir fazer uma lógica estrutural mais simples e mais econômica. Sem falar que se você começar a trabalhar com linhas paralelas a esse centro, ou seja, perpendiculares, melhor falando, né, ou paralelas à face externa, você começa a desenvolver estruturas que, vocês lembram que o que a gente estava tentando fazer era se aproximar de um retângulo sempre, né? E quando eu faço essa lógica radial e faço paralela à face externa, depois de apontar para o radial, eu estou fazendo nada mais que linhas perpendiculares, mas perpendicular circularmente, né? Se assemelha muito a um retângulo, que é, na verdade, ao pé da letra, um trapézio. Né? Então, isso aqui são formas simples também. Você vê que quando a Naila fez o lançamento dela aqui, ela não precisou de intermediários. Provavelmente, talvez precise, porque aqui ela lançou uma suíte, mas a gente sabe que no programa dela, ela vai ter que subdividir essa suíte em um closet e banheiro e parte de dormir, que seria o quarto propriamente dito. Então, talvez ela acabe fazendo, sei lá, uma coisinha aqui assim, aí rola um corredor de transição e ela joga o banheiro para cá. Até parece que talvez seja essa a lógica dela, porque se ela jogar um closet de um banheiro totalmente para cá, ela quebra a iluminação da varanda. Se ela jogar totalmente para o fundo, ela impede o acesso. Se ela jogar totalmente no meio, ela deixa alguém no meio cego. Pode ser que isso aqui seja uma solução legal, porque também vai dar 3 lajes interessantes, mas me parece que ela pode fazer uma única sequência aqui. Porque se ela fizer metade para cá, metade para lá e subdividir aqui, banheiro, aqui closet, ela dá uma solução interessante do ponto de vista climático, que nós já estudamos, a gente precisa renovar a iluminação e ventilação, e ela garante que um único eixo que vai dar a estrutura faça a continuidade e leve até o ponto do centro dessa lógica radial que a gente está fazendo. Diga. Mas em questão das coisas, do mobiliário de cada quarto, isso aqui não seria muito pequeno não seria um desperdício de espaço? Pode ser, mas você lembre que a gente precisa de qualquer forma de um hall de entrada, de um acesso. Se for essa necessidade que ela estiver tendo aqui no quarto, pode ser que ela possa de repente tentar fazer isso ser assim, o mínimo possível. Só que aí eu não sei como é que ela vai fazer, a gente não está agora subdividindo. Pode ser que sim, viu, Milena? Tinha que repensar. Vai que de repente ela faz um closet inteiro e a gente entra por dentro do closet. Pode ser. Bota uma porta de entrada e de saída e você não desperdiça área nenhuma. Tá? É um caminho para você trabalhar. Só que o chato é que a gente ela fez isso aqui justamente para iluminar essa área. Será que ela quer perder? Se bem que não perde não, porque aqui vira para cá de novo. É um caso a se pensar, tá? Pode analisar e se colocar. Tu ia falar? Bom, mas o que nos interessa aqui, que nossa aula hoje não é de aspectos funcionais, né? No aspecto funcional, Milena, a gente ia realmente bater um pouco mais de papo para saber se esse mobiliário aqui não está legal, tá? Inclusive, me lembrem,
porque na aula que vem, que já é mais de prova, quando voltar, vocês vão ter que ter noção de mobiliário, que sem lançar mobiliário, a arquitetura não está sendo toda pensada não. Já deveria estar nessa etapa agora, mas como eu esqueci de dar esse tópico para vocês, eu vou permitir que continue raciocinando assim, tá? Mas, pensando estruturalmente, ó, essa ligação aqui é muito boa, porque eu posso botar um pilar aqui, outro pilar, digamos que a interrupção seja aqui, coloco aqui, e aí, ó, outro K. Então eu consigo fazer uma lógica onde todo mundo está alinhado dentro da mesma lógica e fecho aqui a minha estrutura, certo? Isso é bom para fazer amarração. Como eu já havia dito antes, quando chegar aqui, ó, se eu botar um pilar nessa divisão, a gente tem aquela amarração áurea, lembra que a gente comentou? Um pilar, para ele estar amarrado corretamente, para ele não ficar instável, ele precisa estar amarrado em X e em Y. Porque se a gente não fizer isso, ele tende a ficar instável em Z. Ele começa a não estar tão bem estruturado, tá? Então, isso daqui é muito bom também para o lançamento estrutural, fazer esse tipo de lógica aqui. Só que no caso aqui, gente, ela tem uma subdivisão interna que não obedece à lógica radial. O que pode acontecer? Lembram que eu falei na aula passada? Então, obrigado a, pelo meio do ambiente ou pela cobertura dele, ter essa ligação, não. Não é obrigado. Mas também, qual é o problema de ter? Porque se uma viga está lá por cima, eu tá com forro aqui por cima, ó, que vou esconder tudo isso. Então não tem problema nenhum a viga tá passando, tá? Então tem mais. Você pode fazer como o projeto da clínica que eu mostrei. Viga aparecendo pode virar um elemento funcional, estrutural, climático, né? Você pode fazer ela transada, rasgada, com senso de reflexão da luz, para ela rebater luz para dentro. O que mais você quer falar? Pode virar um armário suspenso, embutido na viga. Então tudo isso é possibilidade. A gente não tem que se trancar a uma limitação, a gente tem que abrir possibilidades até com a estrutura, né? E aí, ó, só que o dela aqui, gente, é muito radial. Ela tem um arco de um lado e um arco do outro. Eu não consigo ver o projeto dela se não for uma radial para cá, ó, porque na hora que ela abrir desse centro, olha como o centro dela é super bem definido. Ela não tem como correr. O projeto dela, se ela não fizer um radial, na minha opinião, ela está desperdiçando uma lógica estrutural muito boa, muito prática e que pode vir a ser econômica na sua execução. E outra, além de ser econômica do ponto de vista só do estudo da análise econômica, porque o círculo ele tende à compacidade, lembram? Então, essa compacidade quer dizer redução de custo de novo, porque paredes que foram usadas para uma atividade, elas são acomodadas para outra atividade. Sequências que você está usando saindo do radial, que servem para estruturar um pilar, também estruturam o próximo e um vai amarrando o outro. Ou seja, no único sentido, eu tenho uma única amarração, eu não preciso de novos eixos para poder produzir a amarração do X, e aí eu faço do Y depois, tá? Só que vejam, o projeto dela não é como o último exemplo que eu dei na última aula. Aqui, ó, quanto mais eu puder sair para dividir as coisas no radial, melhor. Mas nada me impede de fazer como ela fez aqui também não, tá? Ó, chegou num ponto que você não quer dividir ou não pode, você só tem a consciência que quanto mais você divide e é na mesma lógica, você está economizando dinheiro, porque todo mundo está amarrando numa única lógica. É mais prático, executivamente é melhor, pode ser que você tenha até ganhos plásticos, porque essas linhas, elas marcam também o partido arquitetônico, e isso vai aparecer, você pode fazer partido e não querer esconder nada disso, tá? Eu particularmente adoro deixar as estruturas aparecendo, fica uma arquitetura mais honesta, né? Para que fazer uma coisa que foi cara esconder? Eu não. Ferro é caro, estrutura é caro, né? São as duas coisas mais caras, acabamento e estrutura. Se eu gastei tanto por ela, por que eu não vou usar para deixar o pessoal ver, né? Lina Bobardi foi muito inteligente quando ela fez aquelas estruturas caras que suspendem o MASP e pintou de vermelho. Apareceu para todo mundo ver. E o grande detalhe do MASP é aquela estrutura que segura, né? A gente pode ter esses aprendizados com esses grandes arquitetos aí. Então, e nada impede também de aqui, ó, se você quiser adaptar o seu projeto para continuar radial, de você manter a sua lógica e abrir um pouquinho as suas larguras para não perder o radial sem perder o seu corredor também e não perder o seu hall. Fazer um offset aqui nessa curvinha aqui de novo, ó,
E aí o rol vem aqui na curva, aqui sai do radial e o seu pilar bater bonitinho. Agora, se o rol puder ser aumentado, para você só fazer um pilar em vez de 2, melhor. E se não puder, se esse vão for pequenininho, tipo uns 2 metros aqui, para que eu preciso de um pilar aqui? Não preciso. Descarrega o peso dessa viga nessa outra viga. Quem já aprendeu na aula passada a fazer isso, né? E pronto, gente. Vai só na hora do cálculo entender que tem uma carga concentrada bem aqui, né? Lembram lá daquele monte de setinha, acetona, carregando peso. E na hora de jogar o pilar, que a bolinha que a gente está lançando agora é para pré-lançamento, né? Quando a gente tiver um lançamento mais maduro, joga o sentido comprido do pilar, ó, no sentido de onde está a maior solicitação, por 2 motivos. Porque tem uma carga concentrada e porque esse vão aqui é maior do que esse de cá. Então, eu jamais vou virar o pilar assim, ó, que isso aqui é erro de concepção, né? A gente está jogando um elemento mais estável na direção que a carga solicita menos. É péssimo, né? Não sei que tiver qualquer outra explicação que vocês achem aí no desenvolver do projeto. Voltamos para cá. Terminei de fazer, eu não sei se a Naila, depois da aula de hoje, vai ficar influenciada e vai começar a fazer coisas assim, ó. Não sei. Não sei, é você que vai achar seu tamanho, tá, Naila? Mas eu já vi que já surgiu uma outra possibilidade para você, massa, né? Sua garagem já está assim, seu home office dá para fazer, seu hall dá para fazer, por que não? Agora, aqui, ó, tem uma lógica reta que sai do radial. E na mesma hora que ela sai do radial, ela consegue virar reta. Aqui está pedindo para ser um sistema misto. Radial nessa parte aqui todinha, ó. Quando o radial fechar para o lado de cá, eu até te sugeriria, Naila, que o seu raio principal, que está saindo daqui, né, ele desloque para cá, porque você já economiza mais um ponto estrutural. Você daqui, ó, aqui se tivesse desse jeito, uma fundação, outra fundação. Como aqui é um marco principal de estrutura, não dá para você fazer uma viga de transição. É muita carga, de muita coisa. Porque esse ponto de partida dos raios é também o ponto de partida da lógica ortogonal de lançamento estrutural. Então, deslocar para cá ia ser massa para o projeto dela. Então, ó, botei aqui, aí reforça a fundação, reforça o pilar, mas não faz 2 vezes, tá? E outra coisa, para a questão da arquitetura melhor, porque se lembre, um pilar bruto como esse, são 2 pontos de perda de espaço. Ele adentra na edificação como nós vimos na aula passada, né? Então, aqui ele só adentra uma vez. Melhor para a gente. A partir daqui, como a lógica é tradicional, se a sua tecnologia for convencional, volta nosso diálogozinho. Aqui já era 5 metros de média, quem for diferente vai entrar naquela lei da aula inicial, né? Reduziu muito, vamos começar a transicionar. Aumentou muito, vamos começar a ver se ou essa viga, ela é para ser alta e vai dar consequência nos ambientes internos, não vai poder ter coisa que ocupe a essa altura, ou se a tecnologia que você vai usar aqui, se ela realmente tem que ser a convencional. Gente, uma dica, toda vez que você fizer uma coisa na sua criação, e os vãos forem muito maiores que 5 metros, no geral, caramba, eu dividi de um jeito que quase todo mundo está dando mais do que 6, 7, está dando 8, 7. Isso é um indicativo que o sistema convencional não é ideal, porque o sistema convencional só é econômico até 5 metros, 6. A partir de 6 metros ele começa a ser dispendioso. Aí você vai ter que estudar o seu projeto para mudar. Vai para uma estrutura metálica, vai para um concreto protendido, e aí você vai dar uma lidazinha como é que essa tecnologia funciona. Eu não vou cobrar profundidade, mas vou cobrar empenho no raciocínio, tá? Pelo menos na lógica. Pergunta ao professor de estrutura, e aí qual é a tecnologia melhor aqui, meu? E ele vai dar para vocês o toque, né? Bom, é bom porque o professor de vocês de estrutura também é de tecnologia, né? Sim. Então aí, pô, duplicado, vai ser o dicão, né, do cara lá, né? Não que eu não pudesse dar a dica já de tecnologia aqui também, mas vocês têm o professor de tecnologia que está lá, então vamos aliar nossas forças. E aqui, ó, vai começar a ver, aqui, por exemplo, ó, se a divisão fosse essa, que a gente já andou conversando hoje, né, Naila, sobre isso, que talvez possa ser outra, tem uma divisão aqui, uma aqui, será que seria inteligente eu começar a colocar aqui? Provavelmente não. Por quê?
Aqui eu tenho um vão pequeno na dispensa. Aqui deve ter o quê? Uns 2 metros, 2,5, 3. Se eu fizesse um vão maior, para botar um 6 pegando isso aqui, e daqui 3 também, em vez de 3 eu botasse aqui 6 duplicado, 6 por 6 é uma boa laje. Eu posso fazer esse vão todinho inteiro com essas pilares aqui e botar vigas só nessas extremidades. Ai, como é que eu fecho as paredinhas aqui internas? 2 possibilidades. Ou você faz vigas de transição que estão apoiadas nesses pilares e nessas vigas de fora, tá? Ou você vai pensar que aqui é drywall, e aí não precisa de nada dessas vigas. Mais econômico ainda para a estrutura, gente. Se lembre que nós estamos vivendo o momento drywall. Drywall não é mais exceção. Drywall não é mais no prédio da construtora, nem na casa do seu vizinho que é chique. Drywall é na casa do pobre também. E é melhor para o pobre do que para quem tem mais dinheiro, porque é mais prático e mais barato. Tá? Professor, e se determinadas áreas, por exemplo, eu considero que não existe tanta privacidade, por exemplo, aos empregados. Sim. Eu posso usar então o drywall para dividir o quarto deles? O drywall não está relacionado com ter privacidade. Não, porque tem a privacidade com acústica. Pode, você que sabe. Professor, mas no próprio drywall eu posso melhorar a acústica dele? Pode. Só que aí ele já não se torna tão econômico. Mas ainda assim se torna porque você não vai ter estrutura. Entendi. Tá? O drywall com isolamento acústico é mais caro do que a alvenaria comum. Tá? Mas não tem o custo da estrutura por baixo. E aí, a gente, nesse caso aqui, ia voltar para o sistema tradicional que a gente já estudou na aula passada, já vimos até as conciliações de 2 pavimentos se houvesse, mas não é o caso dela. Aí vamos partir para umas coisinhas um pouquinho mais complicadas. Eu não sei se eu pego agora do Wesley, eu não sei qual está mais difícil de entender. Obrigado, Maria. Melhor que fica mais branquinho para quem vai assistir em casa. O do Wesley é doido pra caramba. Ele tá com orgulho, né? Porque o negócio dele tá muito doido. Quero ver se ele não lançar essa estrutura direito, se o professor de estrutura vai ter tanto orgulho assim dele. Ele falou que tudo bem, o senhor querer que a gente trabalhe com fogo, mas que depois desse projeto a gente vai ter que procurar um psicólogo. Na verdade, eu acho que vocês vão começar a desenvolver um senso psicológico maior, seja para procurar ou para você agir como. Porque as pessoas, elas não falam, mas elas esperam da gente um pouco de compreensão psicológica. O arquiteto, ele é um pouco psicólogo também. Ele precisa compreender algumas necessidades, expectativas, e a forma que você cria precisa responder a tudo isso. Se você não estiver envolvido psicologicamente com a história de um cliente e com a história da casa que você está projetando, você não faz uma boa casa nunca. Então é até bom que vocês procurem um psicólogo mesmo. Eu acho, né? É minha opinião. Ai, meu Deus. Começou a filosofia. Bom, olha, eu vou confessar para vocês que como é uma aula improvisada e eu não estudei o que a gente ia lançar, eu fico tonto quando eu olho para o projeto do Wesley, né? Porque tem tanta diagonal e tem tanta ligação complexa que eu não sairia pensando rápido nas ligações dele, né? Eu ia dar uma primeira embuitada antes de começar a pensar. Então eu ia partir para o basicão, né? Possibilidades que tem nessas diagonais todas que ele tem. Aí você vai ter que discutir com o engenheiro. Olha o que ele tem aqui. Ou um paralelogramo, certo? Porque a laje é quadradinha. Porém, quem está com o escalímetro aí? Eu tenho. Pronto, chegou lá. 1 para 100, né? Porém, paralelogramo de 15 metros, nem pensar, né? Até 7,5 a gente aguenta aqui no meiozinho um outro pilar no meio. Então ele já sabe que a garagem dele não vai poder fugir de ter um pilar no meio.
Ah, mas eu criei uma forma muito doida, arrebatadora, eu não quero esse pilar no meio de jeito nenhum, eu quero a garagem aberta. Você vai discutir duas coisas. Ou você vai fazer essa garagem alta e essa viga vai ter 1,5 metro de altura, essa daqui, ó. Porque, lembra? Concreto convencional, quanto que por cento que dá a viga? 10% do vão. Média, gente. Pelo amor de Deus, não vai falar que eu disse que isso aí é sempre 10% não, porque quem define isso é o cálculo. Eu estou dando um ponto de partida para você nem pensar, você não ir nem para o 8 nem para o 80, achar uma mediana de raciocínio para você. Então, em média, vai dar mais ou menos 1,5 metro de viga. Será que você planejou uma folga de 1,5 metro no seu pé direito? Talvez não. Então, por conta disso, a gente precisa de um pilar aqui. Sem falar que 15 metros, mesmo os bem vencidos, com muito ferro, com muita altura, são 1,5 metro de ferro e de concreto de altura em 15 metros. É dinheiro pra caramba. Então, vamos ter dó do cliente um pouquinho também, né? Ou vamos pensar se isso daqui não é nenhuma daquelas tecnologias que a gente estudou. Concreto protendido, laje nevurada, N outros que a gente andou discutindo até agora, tá? Que eles podem ajudar vocês a resolver essas situações aí. Estrutura metálica, enfim, outros. Aqui a gente pode resolver várias coisas. Ele tem varandinha, por exemplo. Lembra que eu falei que no circular tinha lógica radial? Esse é um caso de projeto que é em diagonal, que podia ser radial. Porque, apesar de ser radial, o projeto dele é de hexágonos. Os hexágonos possuem um centro. Todo hexágono, quando a gente raciocina ele pode ser pensado inscrito. Ai, peraí, que eu me perdi no hexágono. Jesus. Ou inscrito ou circunscrito a um círculo. Se a lógica básica dele é escrita ou circunscrita, na gravação está aparecendo? Tá. Quer dizer que a gente também poderia pensar no centro desse círculo, ó, e pensar. E aqui tem duas vantagens. Você pode ligar ou na quina, ou você pode ligar no meio dos vãos. Funcionalmente falando, gente, o que vocês acham que é melhor? Na quina ou no meio do vão? Não é mesmo? Vocês não lembram de copresença não, gente? Quando você bota na quina para fazer isso aqui, só vai ser bom estruturalmente, porque essa amarração estrutural dessa sequência com essa outra, você já aproveita e faz uma só, né? Então, só que eu não perguntei estruturalmente, a minha pergunta foi, funcionalmente, qual é a melhor amarração? Estruturalmente, na quina, funcionalmente, no meio. Por quê? Vai sobrar um espaço triangular. E esse espaço triangular não é bom para a gente. Só que você não é obrigado a deixar desse jeito, mesmo que você queira botar aqui. Porque se você fizer uma lógica radial, que ela vá sempre para as quinas, quando você terminar de trabalhar com isso aqui, você pode pegar essas formas da quina, cortar para fora, manter a estrutura aparente para todo mundo ficar vendo. Está fora do enquadramento. Empurrar um tiquinho de nada. Entrou? Entrou. Então, ó, você pode chegar aqui, ó, cortar isso aqui para fora. Por quê? Para dentro, você de novo tem paredes perpendiculares certinhas. Para fora, você faz o que você quiser. Pode até fazer uma varandinha aqui, ó, uma varanda aberta. Pode deixar o jardim tomar conta e ele faz um fundo bonito. Lembram de fundo figura? Bota um jardim de fundo, o pilar na frente como figura. Isso é massa. É um elemento de composição visual que a gente já estudou e que vocês podem usar como trabalho também, né? Então, essa lógica aqui dele, ele vai poder brincar de duas coisas, ó. Pode sair do pilar daqui, ó lá, ele tem um lugar ótimo para fazer radial, ó. E ele até já começou a pensar mais ou menos radial. O que eu faria se fosse você é começar a ver se essas coisas não se interagem melhor no raio, ó. E aí você começa a transmitir. Se lembra que quando você começar a descobrir 3 pilares aqui, um juntinho do outro, você vai tentar descobrir qual deles é mais importante e aniquilar. De repente, se esses dois não tem como tirar de jeito nenhum por causa da garagem, que é muito pesado, e aqui que é o eixo da casa, então você faz uma viga de transição aqui e joga essa para cima dela. Porque o vão é pequeno. Se o vão é pequeno, vai aguentar mais peso, sem tanto esforço e sem tanto reforço.
Aqui, ó, nas varandas, ele pode deixar a varanda na sobra da estrutura. Ele não precisa criar um pilar aqui intermediário, lembra? Esse pedacinho de nada, ó, ele vai apoiado em cima. Vai morrer aqui? Não. Porque vai ter uma parede dividindo. Vai ter uma parede dividindo? Moço, mas uma parede dividindo não quer dizer um pilar ligando essa parede em uma viga, tá? Você que pode pensar. Porque você pode fazer assim também, ó. Se você tacar um pilar aqui e outro aqui, você faz a viga aqui. Quando chegar nesse pedaço, você bota essa viga em balanço e não tem pilar lá fora. Sacaram? Gente, olha, isso aqui serve para todo mundo. Isso aqui não teve na aula passada. Há um raciocínio novo que eu estou falando agora do dele, ó. Foi uma lógica radial. E aí eu peguei e morri com um pilar aqui, né? Ou poderia ter morrido lá fora. Eu falei que esse do meio não precisa. Aí ele falou, não, melhor morrer aqui e botar outro lá porque vai ter uma parede dividindo. Eu falei, quem disse que precisa de pilar porque tem parede? Não precisa. Eu posso morrer o pilar aqui. Essa viga, quando chegar aqui, ela continua, não tem pilar aqui do lado de fora, não tem esse. E eu boto essa viga em balanço e apoio a parede e fico ela. Agora, se lembre que quando você bota uma viga em balanço, há uma solicitação de carga. Quer dizer que a armadura que você vai botar aqui para evitar essa torção que vai acontecer, né? Ela vai evitar esse esalhamento que é violento, ela é uma ferragem maior, então você aumenta um pouquinho o custo, mas talvez aumente um pouquinho para economizar um custo de um pilar e de uma fundação. Pode compensar e muito fazer esse acréscimo aqui, né? Então, vamos começar a olhar essas coisinhas. Uma parede do jeito que está aqui, você tem uma outra solução. Tem mais não? Mas se tiver, e ela é assim, sozinha, perdida, sem nenhuma estrutura que você tinha imaginado, caramba, apareceu a bicha aqui, vou botar a estrutura só para atender essa bicha. Aí o que você faz? Em vez de você botar isso, conversa com a Tainara sobre o assunto que ela está estudando. Bloco de concreto. Qual é, Tainara? Celular. Ele é um que ele é poroso e ele tem ar dentro dele. Ele é todo parecendo uma esponjinha. E aí vai ser uma parede leve. Pode ser que a laje seja calculada para suportar essas pequenas variações. Tá? É uma possibilidade que você tem. Aqui ele tem outra coisa bacana, ó. Uma escada triangular, porque foi o que sobrou da lógica que ele tinha antes. Primeiro, que se lembre que a gente vai ter que fechar a laje em algum lugar aqui. Não sei se a laje inteira vai vir até aqui, ó, e talvez esse pilar nasça daqui, se não for aqui, não sei. Mas como escada é um lugar de muita solicitação, talvez esse seja um lugar que tenha dois, sem que você consiga economizar. Pega um professor de estrutura que ele vai ajudar talvez um pouco mais que eu. Isso é um assunto a se pensar com um pouco mais calma, que a gente está vendo muito rápido. Porém, você aqui vai ter várias possibilidades de amarração. Se você botar pilares nas extremidades, você pode sustentar com vigas e amarrar esses degraus nessas paredes aqui, ó, para sustentar e botar estruturas intermediárias para fazer a amarração. Eu, se fosse minha essa escada, eu usaria esses pilares não para amarrar a escada. Aqui, por exemplo, não faria. E aqui eu só faria se fosse a sequência de alguém, de repente aqui. Não faria também. Botaria aqui e botaria para lá. Ó. Faria uma coisa ligando assim direto. Não sei se é isso que quer e se isso dá para fazer aqui nessa sequência. Tá? Mas eu botaria um pilar central. Um pilar triangular, olha que massa, esteticamente ia ser bacana, e todas as estruturas da escada, ó, fariam uma viga que vai subindo, para você entender? Uma viga sai daqui do chão, ó, faceia esse triângulo, corre para cá e morre na laje andar de cima. E todo mundo vai amarrado nessa viga ou amarrado nesse pilar, ó, porque até aqui dá para amarrar só no pilar, né? Ó, e vai dando a volta. Daqui para lá, amarra nessa viga que você faceou ele, e aí vai subindo. Sacou? Então, é outra possibilidade estrutural que a gente tem. Do lado de cá, se fosse ele, começaria, eu não sei se vai terminar desse jeito, mas o meu ponto de partida seria tentar fazer uma lógica radial de novo aqui. Ou, se sua tecnologia permitir grandes vãos, ou se essa própria aqui que você fez já tiver na escala boa, vê se você simplifica internamente para essas lógicas serem grandes quadrados. Porque esse quadrado aqui, ó, é um trapézio e aqui um quadrado.
Aí dá simplesmente para botar, ó, se for essa, eu quebrei a lógica dele, tá, gente? Eu estou ignorando o que ele desenhou. Daqui para cá fiz um quadrado, daqui para cá fiz um trapézio. Então, ó, pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, pilar aqui, não precisei fazer radial. Essa forma que você fez, ela é muito econômica porque ela é compacta. Tudo que tende ao quadrado ou ao círculo tem muita compacidade. E o formato hexagonal, ele tende ao círculo. Portanto, ele é super compacto e ele tem duas possibilidades estruturais muito boas. A radial e a retangular. E aí vocês ligam as laterais e fecha todo mundo sempre com amarração áurea. Aqui também, ó, sempre amarração da áurea. Muito boa para distribuir. Eu não vou no dele todo não, tá, gente? Porque as outras coisas doidonas que teve aqui, a gente já brincou de sequência lá no do Gessé. Porque o do Gessé tinha essas diagonais longonas que a gente tentou achar um eixo, né? Então quem está assistindo só o vídeo 2, volta no vídeo 1 e vai ver do Gessé essas coisas compridas, como é que a gente resolveu. Ai, agora vamos para algo extremamente maluco. Quem será? Né? Quem será? Em termos de estrutura, gente. Olha, quando o engenheiro pega um arquiteto que não é bom como vocês serão, porque vocês vão saber raciocinar a estrutura, isso aqui é o pesadelo do engenheiro. Ou o pesadelo se ele for ruim, e se ele for bom é o sonho dele. Primeiro pelo desafio, depois pelo dinheiro que ele vai ganhar para calcular isso tudo. Né? Porque, por ser mais complexo, ele vai botar, né, lá para cima. Rolam essas coisinhas mesmo. Desde que ela começou a criar, eu dei 2 nomes para ela. Eu falei que tinha uma coisa de Zaha aqui e falei alguma coisa de Daniel Lipstein. Dê um tempinho para respirar, né? Para eu pensar nisso aqui. Ainda estou respirando. Dá licença. Ai, ai, ai. Olha só, gente. Quando a coisa é muito difícil, a gente não tenta resolver ela de uma vez como um todo. A gente pode seccionar. Por exemplo, lembra que eu falei que o compacto pode ser radial? Ó? Radial quase circular aqui, né? Aqui, que não rolou um círculo muito bom. Mas tem um eixo lógico que está ligando todo mundo, não tem? Então, ó, provavelmente há um ponto de partida bem aqui para ser a lógica deste cara, ó. Se ela pegar e botar essa lógica aqui, ela provavelmente vai querer mudar um pouquinho a forma dela para a estrutura ficar mais madura. Já esse pedaço de cá, ele nasce aqui e provavelmente nem é radial e nem é com uma lógica com ponto de fuga. Eu faria aqui no convencionalzinho, tentando fechar quadrados. Já pro lado de cá, ó, dá para ser radial aqui, aqui também, e ela finaliza de novo com uma lógica quadradinha. Então eu faria assim, ó, tradicionalzinho de retângulo para cá, sobre o retângulo. Ó, nossa busca não é só por retângulos, é figuras geométricas simples, né? Olha o que sobrou nessa ponta dela, um triângulo. Então aqui dá para estruturar, 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 estruturar. Fechei a primeira laje, que é quase um retângulo. É um trapézio, mas vamos pensar retângulo para simplificar o raciocínio. E sobrou um triângulo aqui, ó, massa. Aqui nem engenheiro vai chiar para calcular. Aqui, pilar aqui, olha lá, pilar aqui. Será que não dá para empurrar uma parede para cá, outra para lá, outra para cá, outra para lá? Outro aqui, olha aqui como deu. E eu não sei se é melhor ela fazer os pilares aqui, 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 ou se é aqui. Eu acho que é aqui onde ela botou. Porque como aqui é interno, dá para rolar uns drywall, né? Dá. E aí você faz as coisas mais pesadas por aqui assim. Você vê que tem uns aquários aí, né, professor? Tô vendo. Esses dois aqui é aquário. Aquário. Tá, beleza. Depois a gente vai discutir isso numa aula que esteja voltada para a funcionalidade, tá? Eu conversei com o Jorge um pouco sobre isso já. Beleza. Não é porque estruturalmente não tem grandes rolos com esse aquário, não. Eu estou preocupada com a questão plástica, funcional, com a questão financeira. Mas eu conversei com ele. Várias coisas desse tipo aí. Eu até tinha uma ideia primeira, a gente conversou e falou, isso aí vai ficar um pouco caro, melhor fazer de tal jeito, a gente acabou mudando um pouco dele. Massa.
Então, aqui sai uma lógica que é praticamente a radial, né? Na verdade, ela uma lógica de ponto de fuga. Aqui, tradicionalzinha. Aqui, ó. Aqui pode até brincar desse jeito, cara, ó. Não falei aqui de duas figuras geométricas simples? Aqui de novo, ó. Triângulo. E aqui, ó. Trapézio. Olha lá. Massa demais, super simples. E aqui dá para brincar todo mundo de radial, ó. Só que o problema é que do jeito que está organizado, o eixo da tua radialidade aí, não, deu para cá, ó. Olha que massa, deu dentro de uma parede. Se tivesse dado no meio do hall era mais complicado. Agora aqui já não está tão radial, mas para lá, ó, para cá, dá tranquilamente para esquematizar todo mundo. Aqui você vai ver se você não quer dar uma mudadinha para melhorar a lógica, né? Porque depois você pega, ó, desencabeça a saída do hall por aqui, ó. Sacou? Entendi. Sacou, né? Entendi. Em vez de colocar essa parede pra cá, eu vou puxar ela pra cá. E se lembre que não é porque eu joguei uma viga com um pilar desse jeito, ela está estruturando. Ela está dando estabilidade no fechamento da construção. Mas não quer dizer que botei a estrutura aqui, quer dizer que a parede aqui não. Porque eu posso estabilizar a estrutura por aqui e passar a parede por aqui onde você está. Só que normalmente é desperdício de dinheiro, estabilizar por um lado e construir pelo outro, né? Sim, mas quando está por dentro, é desperdício de estrutura, né? Porque ela não está apoiando ninguém. Então, vamos fazer isso direitinho. Você começa a pensar onde que dá, onde que não. Joga lá no professor de estruturas, né? E a gente revê. Deu, gente? Vimos todas que tinham aqui hoje, né? As coisas complexas. As mais complexas. Então, gente, eu não estou dizendo que o que eu ensinei aqui resolve. Não resolvi o projeto de ninguém. E nem fiz, segura um pouquinho, Carol, e nem fiz o lançamento por vocês. Eu dei as primeiras bases para a gente agora sentar, discutir, vocês levarem para a aula de estrutura e com o professor, isso que o professor Raul falou, ele tem autoridade para detonar alguns raciocínios meus, porque ele entende mais de cálculo do que eu. Então vocês vão poder ir lá. Mas cuidado, ele vai tender a dar sugestões para vocês que vão mexer muito na funcionalidade. Vocês vão ter que ter raciocínio de arquiteto desenvolvido para dialogar com ele e também defender sua estrutura se ela estiver aliada a algum recurso plástico ou funcional, tá? Ou climático ou financeiro, seja lá qual for. Tá bom? Tem algum conceito, uma coisa para fazer essa parede curvada? Conserto? Ou conserto não, porque eu estou preocupada com isso, porque nada fazer, levantar a parede e curvar ela. Sim, mas o que dá para fazer sim, mas... Dá sim, Carol. O que dá para fazer isso sim, mas... Gente, ó, começa a dispersar agora não, porque a pergunta que a Carol fez, ela é muito bacana e ela pode ser legal pra gente. Ó, uma coisa que faz estrutura baixar preço é modulação. O que a Carol inventou aí é muito, muito doido. Pega a maquete lá, Carol, pra gente ver. Olha lá, esse local que aqui na planta baixa a Carol marca como 2 pilarzinhos, tá bem aqui, ó. Eles são aqui na maquete física. Os 2 pilarzinhos são a marcação em planta baixa da base dessa base que está bem aqui. E eles sobem curvo. E aí, vai fazer essa estrutura toda pesadona, doidona desse jeito? Não precisa, se a gente não quiser. Pode pensar diferente isso daqui. Olha, se você pensar nisso daqui como simplesmente... Assim, a primeira ideia que vem na minha cabeça para fazer isso aqui subir é utilizando steel frame. Sabe por quê? No steel frame a gente faz igual o Reginaldo falou que ele faz na forma de madeira, só que faz no metal. O cara pega o perfil metálico, ele vai dando umas dentadinhas e ele vai conseguir torcer. Se não for torcer, ele pode pegar o perfil metálico também, ele pode vir curvado, tá? Se eu não me engano, eu vou chutar, porque é um nome que está perdido na minha lembrança, mas eu não tenho certeza se é perfil de chapa calandrado. Ele faz curva bem, não é?
esquenta. Ela está calando, não esquenta. É uma máquina que ela vai girando e você vai ficar no ângulo que você quer. Ela pega a chapa da espessura que você quiser e vai girando ela até ela ficar no ângulo, na posição que você quer. Depois você trava ela com algum metal longo, no raio que você quer e colocar na posição. Aí você trava aqui dentro, quando é um círculo, você trava aqui dentro. Então é uma máquina que ela permite já trazer o perfil curvo, né? Ela faz um perfil, ela pega um perfil retinho, você vai passando ele dentro, ele vai calandrando ele. Pronto, então, colocando uma estrutura calandrada aqui, que é um perfil metálico curvo, você coloca um perfil aqui, um outro perfil aqui do lado de fora e simplesmente compra a chapa de steel frame, que é nada mais do que a placa de fibrocimento. O que foi? Fez coreografia aí? Foi, Carol? Mas no meu vídeo eu não fiz. Gente, presta atenção no que eu estou falando, tá? Não liga pra ela não. Aí, ó, perfil calandrado do outro, chega aqui, ó, bota um monte de plaquinha de fibrocimento e fecha tudinho. E uma coisa que era para ser cara, é rápido, prático, vem montado da fábrica os dois perfis, encaixa aqui, pega os painelzinhos e vai grudando um em cima do outro, acabou. Ah, mas isso aqui tem 8 metros de largura e o perfil de fibrocimento só tem 4. Estou chutando, não lembro quanto é o módulo de fibrocimento. Então é só botar um aqui e outro do lado. O ferro inteiro, aí você vai apanhando e vai fixando. Aí vai colocando na placa, parafusando com a maquininha, chegou lá em cima, terminou, as laterais que vão ficar aparentes, corta um pedacinho também do fibrocimento, vai grudando e aí ele fica todo inteiriço. E se eu quisesse fazer essa aqui sólida e essa aqui vazada? Dá para fazer também? Dá, e com steel frame é que dá mais ainda. Porque na hora que você botar o painel, na hora que terminar de fechar tudo, você chega lá com a maquita, corta o painelzinho onde você quer aberto e aí fica chique, zero bala. E se você não quiser deixar ficar pronto, porque cortar lá em cima tem que ter andaime, é mais complicado. Se o andaime já estiver montado e não for desmontar, é massa fazer com a maquita. Mas se for para fazer, você planeja os painéis, desenha painel por painel, aí você diz que o 10º painel ele é recortado, você desenha o recorte dele, dá o molde pro cara, desenha AutoCAD, ele manda para a fábrica e o cara corta lá já quando vier da fábrica. Ou o peão chega aqui de baixo, o profissional de serralheria ou de montagem do steel frame, né? É porque a linguagem que eu falei não é boa para ficar gravada ali. Pode ser, né? Então, isso que eu estou falando, o profissional, ele pega o painel embaixo, monta ali debaixo, olha o desenho que você fez, ou você faz que nem eu faço, eu chego na obra, bora lá, moço, me dê o lápis, pega a régua, risco em cima, corta aí ele bota lá, encaixa para eu ver, encaixou, jóia, tchau, tá feito. E ele vai se sustentar, ele vai ser todo vazado? Esse daqui de fora, todo vazado, tipo assim, não vai ser sustenta, com steel frame sim, porque ele faz uma armadura de metal na moldura dela todinha, e deixa todo vazado. Eu quero esse aqui todo sólido, esse aqui todo vazado. Vai ser todinho vazado. Para sair mais barato, você usa a tecnologia dos dois com steel frame. Mas é só isso que você vaza. Porque certas tecnologias, elas só se pagam, só se tornam baratas depois de uma certa quantidade que a gente aprendeu em aspectos econômicos. Então, fazer só um, só o outro, qualquer tecnologia que você usar aqui diferente vai ser caro. Então, já aproveita que vai encomendar 20 painéis de fibrocimento e coloca 32 para finalizar esse de cá. E aí, o cara que vem montar esses painéis metálicos já manda o daqui, já amarra tudo. Tipo, e, ó, 1 por 3, 2 por 5. Não entendi nada, mas eu acho que é isso mesmo. Pronto, promoção, né? É isso mesmo. E aí, vocês têm mais dúvidas aí? Alguém teve mais alguma ideia mirabolante, como o da Carol, que contribuiu muito para a nossa aula? Vocês estão vendo como faz diferença vir para a aula e trazer a maquetinha física? Não era brincadeira. Se eu estivesse com as maquetes de vocês iam girar, ia descobrir um monte de defeito, ia ver um monte de solução estrutural, eu ia explicar e você já ia resolver. E na aula, no dia da explicação, você não ia ter que sofrer para ficar com medo de apresentar, com medo de falar mal da sua explicação. E usar a própria aula que eu já dei. Né? Então, pode falar aí, professor, como pode se quiser. A única maquete que tem, pode falar.
Não, vou falar mais fala coisa ruim. Se for coisa ruim, fala. Não, é porque os demais cabem no que a gente já aprendeu sobre flambagem, sobre armação. Então, não tem nada demais pra gente ver aqui, não. Ah, o meu e da Carol. Vamos dar um beijinho pra Carol. Tchau.